Olá, Miguel Morgado, obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado também pelo convite, é um prazer estar aqui. Oh, Miguel, eu recentemente, por causa de agora desta nova desgraça que nos parece estar a cair em cima, que é o que se passa na Rússia, na Ucrânia, houve uma reunião, penso que foram duas, penso que foi uma com o Biden e outra com o Macron, que foram à Rússia e que se recusaram a fazer testes de Covid. Até apareceu aquela imagem na televisão daquela mesa famosa, porque, pelo menos diziam os jornais, que receavam que o ADN ficasse nas bases de dados russas. Não sei se essa era ou não a razão, mas foi isso que apareceu. E eu pensei, nós andamos aqui há 2 anos a fazer testes para trás e para a frente, com o ADN de todo o país, numas bases de dados que nós acreditamos que são muito seguras, e dizemos assim, ok, mas isto é Portugal, não é a Rússia, mas será que não é mesmo? Será que nós não estamos a abdicar de uma forma brutal da nossa liberdade e passarmos dados, informação, controle para gente que nós acreditamos que vive em democracia e, portanto, vai ter cuidado com o que faz? Esse é um desafio que se coloca a propósito da situação que nós vivemos nos últimos 2 anos, da epidemia, não só relativamente à questão dos testes ou das vacinações, mas à aceitação de um conjunto de restrições das liberdades pessoais e públicas que mais ou menos na generalidade dos países, não vou falar pelo resto do mundo, mas certamente aqui na Europa, na União Europeia e na América do Norte, foram acatadas pela população com um grau razoável de obediência, em Portugal com um grau total de obediência. Mas não é o único contexto histórico que nos força a pensar sobre esse problema. Por isso é que eu prefiro sempre não falar de liberdade. Uma coisa que os liberais gostam muito é de falar da liberdade no singular. Eu prefiro falar da liberdade no plural. Isto é, o problema político do ponto de vista da liberdade coloca-se sempre e imediatamente num plano de múltiplas liberdades. Porque é que é mais frutuoso pensar nas liberdades no plural do que no singular? Precisamente porque permite-nos articular não só os diferentes aspectos que envolvem a conduta humana, a alma humana, para falar como se falava na filosofia política antiga, de Platão, de Aristóteles, Cícero, por aí adiante, mas também para perceber o modo como elas se articulam entre si e do modo como as liberdades como é que elas conflituam umas com as outras. É uma ideia excessivamente ingênua supor que as liberdades humanas não conflituam umas com as outras num contexto político concreto. E esse é um desafio político que convoca sempre imediatamente noções que temos de ter presentes que transcendem a simples liberdade. Quer dizer, o facto de haver conflitos entre liberdades e nós precisarmos de as articular convoca ao aparecimento de um critério qualquer que não o da liberdade, que permita perceber qual é a articulação boa das liberdades, qual é a articulação má das liberdades. Por isso, é um erro pensar o problema da liberdade sem pensar o problema do bem, sem pensar o problema do bem e do mal. É um erro pensar o problema da liberdade sem pensar o problema da justiça e da injustiça. E só quando nós temos a noção deste todo do problema político, e não só o problema específico das liberdades, é que nós podemos pensar, enfim, com consequência, sobre todos estes assuntos. No caso da epidemia, dos testes e da vacinação. Os Estados puderam absorver uma porção de poder executivo, legislativo também, mas executivo, que nunca teriam noutras circunstâncias normais, nos Estados democráticos, não é o caso da Rússia, mas no caso dos Estados democráticos, como Portugal, em que o governo, nos últimos 2 anos, absorveu um poder exorbitante que nunca tinha tido na história, pelo menos da nossa democracia constitucional, desde que temos uma Constituição desde 66, mas fê-lo, pode alegar, que o fez em nome de um bem que está ligado à liberdade, que é o bem da saúde pública, da segurança pessoal, da nossa proteção contra, neste caso, uma epidemia, germes que andam a circular, etc. Um argumento semelhante se fez, por exemplo, na luta contra o terrorismo, em Portugal não, evidentemente, mas em países como os Estados Unidos da América, como a França, onde as leis antiterroristas foram muito apertadas, como nós sabemos, e bastante poderosas no poder que deu às agências de informação, de segurança, do Estado Executivo francês, não foi só nos Estados Unidos.
E também se podia dizer que estava em jogo ali uma liberdade fundamental, que era a liberdade entendida enquanto segurança. E a liberdade entendida enquanto segurança foi sempre, enfim, o ponto de partida da reflexão no Ocidente sobre a questão da liberdade. Portanto, nós temos de pensar as coisas sempre desta maneira. Quer dizer, há um conflito entre liberdades, então em nome de que é que nós vamos fazer a correspondente articulação? Qual é a nossa concepção do bem? Qual é a nossa concepção de justiça? Sem isso, nós nunca temos uma discussão digna desse nome. Quer dizer, temos um mero protesto. Temos um protesto. E um protesto é estéril, quer dizer, pode ser politicamente interessante, fazer umas manifestações, eleger uns deputados para a Assembleia da República ou para um parlamento qualquer, mas ela não é sempre uma discussão estéril. Miguel, Mas essa é uma discussão que sempre houve e em momentos críticos, em guerras, quando há atentados terroristas, quando há, neste caso, uma epidemia, há sempre, ou seja, nós limitamos sempre algumas liberdades em nome de um bem maior. A minha questão é, acho eu, há uma diferença hoje no mundo em que vivemos em relação ao mundo antes, já nem é muito antes, é 10 anos atrás, ou seja, que tem a ver primeiro tem a ver com a tecnologia. Aquilo que aconteceu nos 2 últimos anos foi uma evolução tecnológica, uma digitalização da nossa vida que não aconteceu provavelmente nos 50 anos anteriores. Nós temos uma coisa neste momento que é o certificado de vacinação. E que nós, tudo bem, assim, não vamos aqui discutir se ele fazia sentido ou não, mas foi feito, dizia-se que era para voltarmos ao normal. À nossa vida normal, lembro perfeitamente este argumento. Voltar à nossa vida normal, que dava para estarmos aqui 2 horas a discutir o que é que significa isso, voltar à vida normal, e se realmente voltamos à vida normal. A minha questão agora, Ricardo, posso interromper claro, um aspecto? Claro. O certificado foi proposto, eu na altura acompanhava essa discussão de perto, o certificado da União Europeia, que acaba por ser aquele que nós utilizamos em Portugal, foi proposto pelos gregos na primavera de 2020. Os gregos, tal como os portugueses, têm uma economia muito dependente do turismo. E os lockdowns, os confinamentos, tinham destruído a atividade de lazer do turismo. Os gregos, para tentar ter um verão normal da época turística, acabaram por não conseguir, como nós não tivemos em 2020. Não é? Depois, em 2020, os gregos já tiveram um verão inteiro de turismo normal, Portugal praticamente um verão inteiro, ou metade do verão, mas em 2020 isso não foi possível, e era para salvar o verão, para dar tranquilidade às pessoas e as pessoas circularem livremente. O argumento, evidentemente, que os gregos apresentaram não é deixem-nos ter as receitas do turismo, senão a nossa economia afunda, foi vamos, no meio deste contexto, salvaguardar a liberdade de circulação das pessoas, que, embora esteja legalmente salvaguardado, o espaço Schengen depois não esteve em causa, as pessoas podiam ir para a Grécia passear, mas se elas não se sentissem tranquilizadas, não é? Elas não exerceriam a sua liberdade de circulação dentro do espaço europeu. O que é uma coisa engraçada. Porquê? Porque a liberdade tem como obstáculos não só externos, portanto, dificuldades legais, um Estado policial, uma tecnologia intrusiva, etc., tem também como obstáculo uma disposição interior. Isto é, se nós não nos sentirmos seguros, se nós não nos sentirmos tranquilos, também não nos sentimos livres. Se nós não sentimos que vivemos num Estado democrático legítimo, também não sentimos que vivemos em liberdade. E por aí adiante. Isto é importante, não é? Porque abre, uma vez mais, a discussão para uma complexidade que ela normalmente mas a minha questão nem está o porquê do certificado. Essa dor de barato. A minha questão é quando é que nós deixamos de ter certificado. Ou seja, a partir do momento em que, como está agora a acontecer, em que tudo indica que vai se tornar uma endemia, ou seja, em que muitos países já dedicaram totalmente todo tipo de controles. Será que nós... Ou seja, o que é que eu esperaria? Esperaria, a partir do momento em que chegasse esse momento, o certificado deixa de existir e, mais do que isso, todos os dados que nós demos para que o certificado fosse possível, também deixassem de estar onde estão neste momento. Isto é, eu não ponho em causa sequer o certificado, já dou esta de barato. Podemos discutir, mas isso não me interessa. Interessa-me é que o que me preocupa é se o certificado veio para ficar e se atrás dele há outras questões que podem vir. E nós sabemos o que é que está a acontecer, por exemplo, na China, onde hoje há um sistema quase de créditos sociais em que as pessoas estão totalmente controladas. E, portanto, isto não pode ser um cavalo de Troia para um controle dos vários governos. Não estou a falar do nosso governo, nem do outro, nem esse que me interessa. Estou a falar do Estado. Do Estado que tem um controle que nunca teve, que o demos, por boas razões, mais uma vez, porque achamos que era a melhor maneira. Quando é que isto vai desaparecer? Se é que vai desaparecer? Se é que não há aqui uma alteração significativa
na vida em sociedade nos Estados democráticos, que é isso que me interessa mais, e que pode caminhar para algo que eu pessoalmente não gosto muito. Bem, eu não sei o que é que vai acontecer, até porque nós não conhecemos a evolução, sei lá, da própria epidemia, se ela continua, se vem mutações, enfim. Esperemos que tudo esteja a correr no sentido de ela se ter tornado de facto uma endemia, espero que seja isso a acontecer, acho que todas as pessoas que querem um regresso à vida em normalidade é isso que desejam e esperemos que agora a iniciativa da Inglaterra de dar o exemplo de um primeiro grande Estado a acabar com as restrições, que ela seja acompanhada pelos outros Estados, inclusive por Portugal. Esse é o meu voto, mas quer dizer, os nossos desejos têm de muitas vezes, de se conformar aos factos, e eu não sei quais são os factos do futuro. O que eu posso dizer é que nós temos a experiência de outras absorções de poder pelo Estado que passaram a fazer parte da nossa vida. Um exemplo muito corriqueiro. Antigamente, para apanhar um avião, nós não precisávamos de sujeitar a um controle de segurança tão apertado, nem do ponto de vista da nossa identidade, nem do ponto de vista daquilo que nós transportávamos connosco, as nossas pessoas, a nossa bagagem. Os atentados terroristas na Europa, enfim, para as pessoas mais novas que tiverem a ouvir isto, é quase pré-história, mas na Europa, nos anos 80, tornaram a Europa, bem, Israel já tinha foi pioneiro. Israel foi pioneiro pelas razões que, enfim, não me dispenso de explicar. Mas a Europa, depois, nos anos 80, teve problemas muito complicados de segurança nos transportes aéreos e introduziu medidas de segurança que contrastavam muito, na altura, com o transporte aéreo nos Estados Unidos, em que era muito mais fácil, era como quase era um autocarro nos Estados Unidos nos anos 80, quando comparado com a Europa, onde já não era assim, nós tínhamos que passar pelo raio-x, enfim, todo o tipo de controle. Essas coisas foram apertando até ao ponto em que hoje, enfim, viajar um pouco pelo mundo inteiro utilizando os transportes aéreos, nós somos sujeitos a isso e conformámos a um controle muito mais apertado. Talvez tenhamos pensado, com razão, que é uma estupidez nós sacrificarmos os controlos apertados intrusivos na nossa vida, mas que apesar de tudo podem ser a diferença entre detectar um terrorista ou um atentado bombista dentro do avião onde nós vamos, nós e os nossos filhos. Enfim, pensamos que é estúpido fazer grandes afirmações de liberdade quando a alternativa é essa. E muitas pessoas podem dizer com plausibilidade que perante uma epidemia, agora não vou discutir o grau de perigosidade do vírus, mas perante uma epidemia que pelo menos no início de 2020 ninguém sabia quão perigosa seria, quão letal seria, enfim, seria um absurdo não estarmos disponíveis para sacrificar, podemos dizer assim, algumas liberdades para nos salvaguardarmos a nós, aos nossos filhos, à nossa família, aos nossos amigos, etc. Agora, se nós formos olhar para a evolução do Estado moderno nos últimos 100, 120 anos, nós vemos que a cada episódio de absorção do poder, o Estado não abdica dele quando essa emergência passa. Isso é muito verdade, por exemplo, para dois episódios que são muito marcantes, que são a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial. E acompanhado com isso também o problema da Grande Depressão nos anos 30. Quer dizer, períodos históricos que levantam problemas que parecem ter uma natureza temporária, transitória, uma guerra, uma crise económica, outra guerra. Na verdade, os Estados já não vão regressar, sobretudo o seu elemento executivo, que é o que interessa aqui, já não vão regressar ao status quo ante de 1913. Nós nunca mais voltámos a isso. E nunca voltaremos, muito provavelmente. Ao mesmo tempo, é preciso perceber que nós, as populações da Europa e da América do Norte, passámos a fazer um conjunto de exigências à organização política que eram impossíveis de ser cumpridas se não houvesse essa concentração de poder. Quer dizer, as pessoas quiseram que se organizasse exaustivamente a provisão de serviços de educação, de serviços de saúde, de serviços de segurança social, serviços de limpeza das ruas, de esgotos, enfim, todo um conjunto de tecnologias sociais que remetiam imediatamente para um agente que as pudesse coordenar, e isso significava absorção do poder. Portanto, não é uma coincidência nem uma obra malévola o facto de nós hoje termos Estados que controlam uma grande parte das nossas vidas e que põem em causa um direito de privacidade em graus que antes seriam impensáveis, exceto em Estados totalitários. Agora, é preciso perceber que o fizeram em grande medida por uma necessidade natural, digamos assim, da natureza de uma sociedade democrática baseada na igualdade. E a partir daí, enfim, há um conjunto de exigências que se fazem,
que tem como correspondência, como tradução política, a concentração de poder. Podemos dizer, e era aqui que eu queria rematar, que essa concentração de poder foi operada em nome da realização de muitas liberdades. Quer dizer, para dar liberdade de participação política para todos. Então era preciso que não houvesse analfabetismo, então toda a gente tinha que ir à escola. Para que houvesse liberdade de circulação, liberdade de escolha da profissão, liberdade de escolha dos modos das suas concepções de felicidade subjetivamente escolhidas. Bem, as pessoas precisavam ter todas acesso a cuidados de saúde e por aí adiante. Nós podemos multiplicar isto por muitas das reivindicações que foram feitas ao Estado. Por isso, uma vez mais, eu apelo, quer dizer, nós não conseguimos perceber bem este problema se não olharmos para as liberdades no plural e ao modo como elas se articulam. Miguel, mas a minha questão mesmo é essa, assim, essa aí nós conformamos e fomos abdicando. E é verdade que nunca volta ao estado anterior, nunca voltou e não vai voltar, nem sequer tenho expectativas em relação a isso. Agora, o que nós também nós olhamos, eu acho que olhar para a China é interessante. Olhar para aquilo que foi a evolução da China e da forma como ela se apropriou da tecnologia para um maior controle sobre a vida dos cidadãos, a ponto que nós aqui consideramos quase loucura, quando nós ouvimos falar na questão dos créditos sociais, em que as pessoas começam a ser quase recompensadas ou penalizadas por um Estado centralista em função daquilo que é o ser o bom cidadão ou não. Isto parece uma coisa de filme de ficção científica há uns anos. A minha questão é, nós não estamos também nos países que nós consideramos que são democráticos e que achamos muitas vezes que são diferentes, não estamos, ao conformarmos e ao aceitarmos isto quase como inevitabilidade, não estamos também a caminhar para aí? Porque assim, eu pelo menos nunca conheci na minha vida alguém que a partir do momento em que tem poder abdique dele. Não é só os Estados, somos nós como pessoas. Nós quando temos poder temos uma dificuldade muito grande em abdicar dele. E quase sempre por boas razões. Nós acreditamos, assim, eu gosto, às vezes digo aquela brincadeira que é, eu sou contra a ditadura, exceto se for eu ditador, porque sou muito boa pessoa, sei o que é melhor para toda a gente e, portanto, se eu fosse um ditador, isto era um mundo fantástico. Assim, toda a gente acha isso, mas nós temos que nos conformar, quer dizer, nós temos que aceitar isso como inevitável. No século XIX, quando estes problemas verdadeiramente começaram a aparecer, um francês chamado Tocqueville pensou o problema do despotismo no futuro de duas maneiras. Ao modo tradicional, o despotismo da força bruta, mas depois pensou que o futuro democrático abria uma outra possibilidade despótica, um despotismo suave, um despotismo de certa maneira desejado pelos indivíduos. Do que é que resultava esse despotismo suave? É importante perceber onde é que o Tocqueville quer chegar, independentemente se ele pensasse se ele acertou bem no que era o futuro democrático dos povos ou não, enfim, isso é uma longa discussão. Mas porquê é que ele receou o despotismo suave? Suave porque a expressão quer dizer despotismo só porque era até de certa maneira doce, desejado pelos indivíduos, não era repugnante como o despotismo de um Mao Tse-tung, por exemplo, ou de um Dionísio de Siracusa. Porquê é que ele pensava isto? Porque ele dizia que as sociedades democráticas tinham caminhado no sentido da sua individualização, quer dizer, o individualismo reinante nessas sociedades marcadas pela igualdade democrática. E esses indivíduos que iriam viver as suas próprias vidas de acordo com o princípio de liberdade, cada um faz o que quer, leva a vida que quer, escolhe o conceito de felicidade que quiser, tinham uma tendência para se despolitizarem, se separarem dos laços cívicos que os uniam aos outros seus concidadãos e a tornarem-se, por assim dizer, seres desiderativos, quer dizer, em que parecia que aquilo que era marcadamente humano nesses novos indivíduos democráticos era quererem ser livres para expandir os seus desejos e nada mais. Ora, o que ele pensou foi que se o problema da liberdade ficar resumido à expansão dos desejos, que é, infelizmente, o entendimento de liberdade, não digo reinante hoje, mas, enfim, que faz o seu caminho com grande preponderância nas sociedades ocidentais. Mas se for esse o problema da liberdade, então parece de certa forma lógico que nós possamos até escolher um Estado com grande concentração de poder, um Estado chinês, que para manter um conjunto de requisitos de ordem permite-nos multiplicar a satisfação dos desejos que antes para nós eram apenas um sonho. Tocqueville, enfim, provavelmente estaria a pensar numa coisa como, enfim, como acontece pelo menos nas cidades costeiras da China, não estou a falar do interior, ou enfim, dos uigures em Xinjiang sofrem o que sofrem, mas a falar do tipo de despotismo que o Estado chinês exerce sobre
das cidades mais livres, digamos assim, Xangai ou um sítio desses, onde as pessoas realmente satisfazem os seus desejos, e basta ir lá, e as pessoas, os chineses, têm os seus telemóveis, têm os seus pequenos prazeres, para aqui e para lá, vivem uma vida muito mais emancipada do que viviam na época do comunismo, isso é indesmentível, só que isso supõe que há ali um Estado que está a lidar com cada um dos detalhes desses requisitos da ordem. Agora vejam, se nós olharmos para o século XIX, o Tocqueville tinha essa preocupação. Enfim, se nós quisermos tomar em consideração os avisos de Tocqueville, então nós teremos de pensar. Há qualquer coisa aqui que nós não estamos a fazer bem, nomeadamente uma defesa da liberdade que seja, pura e simplesmente, uma defesa da expansão dos desejos, da subjetividade, quer dizer, deixa-nos cada um de nós ser o que quiser, sem nenhuma consideração com os laços cívicos que nos unem ou com padrões objetivos de conduta. Daí eu ter começado a nossa conversa por nenhuma discussão da liberdade pode fazer sentido sem uma discussão, enfim, que hoje não se quer ter, sobre o bem e o mal e sobre o justo e o injusto. Sem isso é difícil. E depois podem vir estas armadilhas da própria lógica da liberdade democrática, que é o favorecimento de um despotismo suave. Era o prognóstico de Tocqueville. Então, vamos agora deixar esta questão um bocadinho. É engraçado que isto é uma pequena parte. O Tocqueville foi um livro dele que, de certa forma, me fez mudar um bocadinho a forma como eu olhava para o mundo da democracia na América. Que li. Grande livro. Que é um grande livro, e que eu li que já devia ter para uns 30 anos, e eu sou economista, e na minha faculdade, naquela altura, tirando o Adam Smith, acho que aquilo era tudo muito mais vermelho do que livre, e foi esse livro que, de certa forma, me fez olhar de forma diferente para o mundo, e portanto tenho um certo carinho pelo Alexis Tocqueville, e principalmente por esse livro, por esta razão. Mas isto é uma à parte. Agora, indo para outro caminho e para outro lado, é assim, nós recentemente assistimos a uma situação aqui em Portugal muito triste, e eu acho mesmo muito triste, e que não sei se há alguém que se possa excluir de ter entrado nesta tristeza, que foi isto que aconteceu com os votos dos imigrantes e a forma como foram tratados. Ou seja, nós passamos a vida a falar que os portugueses todos são importantes e, portanto, e que gostamos muito dos portugueses que não estão aqui, e depois quando chegam os momentos, quando chega a realidade, o que vemos é que muitas vezes a forma como o país trata aqueles que saíram daqui, portanto têm dificuldade em votar, vêm-se aflitos por fazer. Eu conheço muitos casos concretos das dificuldades tremendas para conseguir sequer votar, e quando conseguem, são tratados desta maneira, e apesar disto ter dado alguma celeuma, eu acho que deu pouco, acho que isto é demasiado grave, não é? Demasiado grave. Eu também acho que é muito grave. Há muitos elementos de gravidade aqui, se calhar nem temos tempo para enumerá-los todos, mas desde o facto de os partidos políticos todos, sem exceção, todos, terem conspirado, e eu estou mesmo a utilizar a palavra conscientemente, terem conspirado para violar a ordem da legalidade, partidos dirigidos pelo atual Primeiro-Ministro, pelo atual líder da oposição, por deputados eleitos como André Ventura, João Coutinho Figueiredo, Jerónimo de Sousa e por aí adiante, conspiraram ativamente para violar a ordem da legalidade. Se não tivesse sido o acordo no Tribunal Constitucional, que até o próprio Presidente da República se estava a preparar para desprezar, o que é absolutamente notável, essa questão é incrível. O Presidente da República tem o dever constitucional de zelar pelo regular funcionamento das instituições democráticas e estava-se a preparar para ignorar o Tribunal Constitucional. Foi mais um momento lamentável da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, e que neste caso, com o acordo, que diz várias coisas fundamentais. Uma delas é que os partidos preparavam-se para cometer uma grosseira ilegalidade, estou a utilizar as palavras do acórdão do Tribunal Constitucional, que, enfim, estamos a falar realmente de uma coisa muito grave. Por um lado, de se ter monitorado os votos válidos e inválidos numa mesa da Europa, por outro, de se ter aceito os votos inválidos em violação da lei, conscientemente, no círculo de fora da Europa, enfim, sancionados pela Ministra da Administração Interna, que no primeiro comunicado faz referência banalíssima ao facto dos partidos terem acordado entre si violar a lei. Os partidos que fizeram a lei concordaram entre si violar a lei. E depois, repare-se, os partidos políticos, os agentes todos envolvidos, o governo, o Primeiro-Ministro, a Ministra da Administração Interna, a CNE, Comissão Nacional de Eleições, o Presidente da República, todo o sistema político, exceto o Tribunal Constitucional, é preciso também salvaguardar a honra do Tribunal Constitucional, mas todos os outros agentes iam assobiar para o lado como se nada tivesse passado. Nós íamos seguir alegremente a nossa vida como se nada se tivesse passado.
O acordo do Tribunal Constitucional fez toda a diferença. E fez toda a diferença até nesta situação caricata. O Presidente da República tinha desprezado o Tribunal Constitucional, tinha marcado a tomada de posse do governo para agora. E agora percebeu que as eleições tinham sido adiadas pelo órgão soberano nesta matéria, que é o Tribunal Constitucional, não é ele próprio, e ele agora foi obrigado a pôr a viola no saco, sem qualquer embaraço, dizendo até que era a democracia a funcionar e que isto era uma lição para os partidos, sem dizer que era uma lição para ele próprio também. Eu disse na semana passada, enfim, em público, na televisão, eu disse que ninguém, à exceção do Tribunal Constitucional, ninguém neste episódio deplorável e chocante tinha ficado de pé. E isto é um sintoma da esqualidez institucional a que o país chegou. Eu também ando há anos a falar nisto. O país tem sofrido um grau de erosão institucional terrível. Estas coisas não se notam com mais nitidez porque, apesar de tudo, nós temos a âncora europeia que vai salvaguardando aqui alguma normalidade institucional. Mas as instituições políticas e infrapolíticas em Portugal estão, na sua generalidade, muito debilitadas. Não existe Estado de Direito Democrático sem instituições fortes. Não existe. Não são votos de confiança, não são comícios, não são declarações vãs do Primeiro-Ministro ou do Presidente da República que dão vitalidade ao Estado de Direito Democrático na ausência de instituições. E este episódio revelou que as nossas instituições estão fraquíssimas. Salvou-se uma, felizmente era a instituição soberana, às vezes, noutras ocasiões no passado, salva-se uma outra instituição, mas não são as soberanas e, portanto, não têm poder suficiente para bloquear a evolução displicente do problema. Desta vez, felizmente, foi uma instituição soberana, mas nós não sabemos por muito mais tempo, já que o coletivo de juízes também vai mudando e nós já tivemos uma grande crise de debilidade institucional no Tribunal Constitucional quando esteve ao serviço de uma corrente política quando do programa de assistência financeira, e por isso essas coisas podem acontecer outra vez. Miguel, eu às vezes lembro-me daquilo que o José Gil dizia, que é os acontecimentos não se inscrevem nos portugueses, que é uma coisa que eu até o ter lido nunca tinha pensado nisto assim, mas às vezes, ou seja, nós temos, não sei se é algo que às vezes penso que se não está montante isto tudo, ou seja, o facto desta situação passou toda a gente, ou seja, todos os partidos, sem exceção, o Presidente da República, felizmente houve uma instituição que funcionou, mas é esta coisa muito portuguesa de encolher os ombros e, como ele dizia, ou seja, as coisas acontecem, mas não se inscrevem, portanto nós não achamos que temos que fazer algo sobre elas. E isto acontece muito no dia-a-dia, nós vemos coisas, eu lembro uma vez que quando havia governos civis, havia um placar que estava de um acontecimento, portanto um evento qualquer, esteve lá na porta durante um ano. Aquilo era uma coisa que a mim me irritava profundamente, ou seja, aquilo está ali, já passou um ano. E muita gente que eu falava aquilo, as pessoas diziam assim, isto é irritante, mas ninguém fazia nada. Ou seja, aquelas pessoas que entravam ali todos os dias, viam aquilo e não faziam. Então, nós vemos isto nas ruas, por exemplo, uma coisa que é depois das eleições. Todas elas, temos os outdoors, que estão lá 1 mês, 2 meses. Ninguém os tira. Ou seja, parece que nós, enquanto povo, aceitamos as coisas, portanto, encolhemos os ombros e é assim, ok, isto está mal, falamos uns com os outros, chateamos, mas nada é muito grave, parece que nada é grave para nós, para o bem e para o mal, é assim. Eu não acho que seja uma coisa que nos aconteça como povo, como se de certa maneira tivesse inscrito nos nossos genes essa passividade. Eu diria que há aqui 2 coisas que contam de sobremaneira. A primeira é a marca deletéria que teve nestes últimos 30 anos o poder socialista, o poder hegemónico socialista, que foi um poder que se tem marcado pela a guerra sistemática à cultura de exigência em todos os domínios, desde a educação, veja-se agora, desde 2015, a guerra que foi feita aos exames, à cultura da avaliação não só dos alunos e das escolas. Isso perpassa em toda a cultura do Estado e toda a cultura da sociedade. Isso é a imagem de marca de um poder essencialmente administrador do status quo, que é o Partido Socialista, com uma imensa aversão à operação de reformas e de mudanças que o país precisa para acompanhar, enfim, os ventos benignos que vêm do exterior. Enfim, não há só ventos malignos, há muitos ventos benignos e nós ou temos velas para os aproveitar ou não temos. E o Poder Socialista tira sistematicamente essas velas dos mastros.
E isso depois tem consequências muito deletérias sobre os nossos comportamentos, em que as coisas parecem ser todas inúteis. Então há um abaixamento dos horizontes dos portugueses que foi um produto direto e consciente da política socialista. Não é por acaso que é, nestes anos, que nós temos esta conversa toda sobre Portugal. Nós em Portugal somos os melhores do mundo. Somos os melhores do mundo em tudo. Enfim, tínhamos os melhores professores, tínhamos os melhores enfermeiros, tínhamos a maior árvore de Natal no Terreiro do Paço era nossa. Há uns anos era o maior centro comercial. Isto revela uma certa obsessão pelo poder mediático, poder político e mediático, de tornar os portugueses complacentes com a sua própria situação. Enfim, os salários aqui estão estagnados há anos e anos, não há mobilidade social, o país está a empobrecer em termos relativos face ao resto da Europa há anos e anos. Isso não levanta grandes problemas. Porquê? Porque nós não temos nenhum padrão de exigência sobre nós próprios para dizermos para lá, há qualquer coisa aqui de errado. Há qualquer coisa aqui de errado, isto não devia ser assim. Mas nós encaramos isso com naturalidade e, pelo contrário, esta situação é ótima, é excelente, é o desejável, esta situação é desejável. Então, mas temos um quarto da população que emigrou, um quarto da população portuguesa, o nível mais elevado, à frente da Grécia, um quarto da população vive fora das nossas fronteiras. Isto são padrões de países africanos, da América Latina, muito mais pobres do que nós, que são obrigados a exportar a sua população, digamos assim. Isso não levanta problema nenhum de maior em Portugal. Nós, é ótimo, isto é o melhor Estado do mundo, é a melhor sociedade do mundo, temos o melhor clima do mundo, a melhor refeição do mundo, a melhor gastronomia do mundo. Enfim, usou-se também aquela coisa, eu já tentei desmascarar isso várias vezes, sem grande sucesso. Somos um dos países mais seguros do mundo, é mentira. Aquela história que se diz de ser o terceiro, agora somos o quarto ou o quinto, é de um índice de paz, tem imensos indicadores, alguns dos quais é assim, há atentados terroristas, tem armas nucleares, coisas que não relevam para o sentimento de segurança das pessoas no seu cotidiano, que se nós formos examinar aqueles indicadores que medem, por exemplo, o número de homicídios por 100 mil habitantes, de furtos, etc., Portugal está muito mal classificado no panorama europeu. O que quer dizer que Portugal pode fazer uma propaganda sistemática nas televisões, no governo socialista, de que somos um país ultra seguro, quando na verdade não somos. E os portugueses muitas vezes acreditam nessa realidade que lhes impõem. Existiu, portanto, um abaixamento do horizonte dos portugueses, que é um produto, um legado destes 30, 26, 27 anos de poder socialista quase ininterrupto, que é pouco debatido. E isso tem consequências sobre a nossa cultura de exigência a todos os títulos. Por último, só um ponto que me parece também importante. Esta cultura de exigência é uma intuição minha, não tenho nenhuma maneira científica de demonstrar isto, é uma intuição, posso estar completamente errado. Mas eu diria que esta cultura de exigência também está negativamente correlacionada com o envelhecimento das sociedades. Quer dizer, quanto mais envelhecidas as sociedades estão, também esta cultura de exigência baixa mais. E não só está negativamente correlacionada com o envelhecimento, como eu até diria com o envelhecimento com baixas taxas de natalidade. Enfim, não sei se temos tempo, mas eu podia explicar a razão da minha intuição, mas eu então parto já para a conclusão, sem a fundamentar, para dizer que numa sociedade que está a envelhecer a um ritmo muito acelerado, e este último censo mostrou que estamos a envelhecer a um ritmo mais acelerado até do que nós pensávamos, e em que o poder socialista, para basicamente proteger o status quo, fazer um aumento excepcionais extraordinários das pensões para manter contentes os pensionistas, e pouco mais, fazer pouco mais no país, se nós chamarmos isso o envelhecimento da população e com uma baixa taxa de natalidade, estão reunidos os condimentos para essa cultura de exigência se ir esvaindo. Eu acho que essa cultura de exigência poderá regressar a Portugal com força política, não é ela existir nestas e naquelas empresas. Há muitas empresas em Portugal, muitas organizações no Estado português que se movem por padrões elevadíssimos de cultura de exigência. Não é isso que eu estou a dizer, não estou a dizer que isto é um deserto. Estou a dizer é como força política de mobilização da sociedade para grandes transformações, essa cultura de exigência provavelmente agora só poderá vir de um choque externo, de um choque exterior, quer dizer, imaginemos que a nossa população que está imigrada lá fora regressa em massa por uma razão qualquer. Acho que isso seria um dado muito positivo, nós podermos injetar a nossa cultura, da cultura de exigência que eles trazem lá de fora, termos receber imigrantes com I,
que também venham com essas aspirações, com essa cultura de exigência, seria uma forma também de renovar a nossa sociedade esse título. Mas a mim parece-me que estes últimos 30 anos foram empurrando a sociedade portuguesa para esvaziar essa cultura de exigência. Miguel, muito obrigado. Chegamos ao fim. Há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta, que é assim, que é falando, que é discutindo, que é conversando, como aqui fazemos, que podemos de alguma forma dar algum contributo para que, pelo menos, se não formos nós, aqueles que são mais novos e os nossos filhos, efetivamente lutem para que o país seja mais justo, mais exigente com eles e com os outros e que seja um melhor país. Muito obrigado, Miguel. Foi um prazer. Um abraço. Obrigado, Ricardo. O prazer foi meu. Obrigado.